base dessa reforma, né? Então eu gostaria, diante de começarmos a orar, vamos fazer isso? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco, Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, Senhor. Senhor Deus, nós viemos aqui, ó Deus, no Teu nome para buscar a Tua face, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, Senhor, ser renovados, ó Deus, pela Tua palavra, Deus. Nós pedimos que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, já te agradecendo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos lá então. Desculpa, estou com a voz um pouco fanha, né? Um pouco resfriado, mudança de temperatura e tudo, mas vamos lá, o Senhor está conosco. Celebrando os 500 anos de Reforma Protestante, né? Nós queremos lembrar qual foi a base da reforma. O que é a reforma protestante? Por que nós estamos comemorando 500 anos, né? Sobre o que é isso? Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre a reforma protestante, mas a verdade é que nós só estamos aqui hoje, né, com essa liberdade de ter a Bíblia nas nossas mãos, de poder ter a Bíblia, esse acesso, né, acessível a todos nós, por causa da reforma, né, por causa da reforma protestante. Então, é uma alegria muito grande poder falar sobre isso, e nós vamos ter, depois da palavra, um tempo de clamor mesmo, que a gente possa orar em voz alta, pedindo a Deus pela igreja brasileira, né, para que toda a igreja possa ser reformada novamente, porque, como nós vamos ver, a igreja, depois da reforma, continua precisando de reforma, né, e você vai entender isso à medida que a gente vai falando hoje, tá bom? Bom, vamos lá. A reforma protestante, ou estopim da reforma, aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, né? Quase 500 anos certinho, né? Terça-feira dia 31 faz 500 anos da reforma. Então, como aconteceu, o que foi a reforma? A reforma protestante, na verdade, aconteceu da seguinte forma: o monge agostiniano Martinho Lutero, ele era um monge católico, e ele estava se deparando com a verdade da palavra de Deus, Deus estava falando com ele no livro de Romanos sobre o justo viver pela fé, e ele estava numa luta interna muito grande, e na verdade ele não queria ele não queria dividir a igreja, né? A igreja católica. Ele só queria que algumas coisas fossem acertadas, como, por exemplo, a venda de indulgências. A igreja católica estava crescendo e enriquecendo à custa do povo, ou seja, eles vendiam indulgências. O que eram essas indulgências? Eram as bênçãos, né? Que hoje em dia não é muito diferente, né? Para você conquistar alguma bênção, você tem que pôr a mão no bolso e pagar por ela. Então eles vendiam um pedaço do céu, né? Você podia tirar o teu avô, o teu bisavô, o teu tio, né, que nunca temeu a Deus, do purgatório, através, né, do dinheiro. Então assim, e eles falavam mesmo: olha, quando a tua moeda tocar no fundo da caixinha, essa alma vai pular do purgatório, né? Então era ensinado isso. E as pessoas, a verdade é que o povo vivia de uma forma muito sofrida, muito explorada, e a igreja católica estava levando muita vantagem em cima disso, e isso afetou aqueles padres, aqueles monges que faziam seu trabalho com devoção, com coração sincero a Deus. Eles estavam incomodados por causa desse abuso do poder, né? Inclusive o abuso do poder papal, que poderia barrar todas essas coisas, e nunca o fez, né? Na verdade, instigava, né, para que a igreja tivesse cada vez mais dinheiro. E então, com um coração muito sincero, esse monge, Martinho Lutero, ele pregou 95 teses, né, na porta dessa catedral, na cidade de Wittenberg, lá na Alemanha. E essas 95 teses, ele na verdade estava pedindo uma conversa a respeito das indulgências. Então ele foi muito claro, foi muito pontual contra a venda de indulgências, e ele queria
mudar isso. Ele falou, vamos voltar à palavra de Deus, né? Vamos acabar com esse sistema. Só que ele foi, vocês já imaginam, né, que ele foi totalmente mal interpretado, né? Na verdade, ele estava agindo, né, mesmo sem querer dividir a igreja, contra a autoridade da igreja. Então ele foi chamado, interrogado, foi excomungado da igreja, né? Mas pela graça de Deus, era plano de Deus tudo isso, né? Porque por causa dessa atitude dele, outros homens, né, tomaram força e se colocaram também, que estavam desgostosos, né, contra os abusos da Igreja Católica, e a reforma aconteceu. Hoje, há 970 milhões de protestantes, de 2 bilhões e 200 mil cristãos de todo o mundo. Então, de 2 bilhões e 200 mil cristãos em todo o mundo, 970 hoje são protestantes ou evangélicos. O termo protestante veio em 1529, na Dieta de Speyer, quando os príncipes alemães, eles se colocaram contra, né, essa lei da igreja católica de ter em toda a cidade alemã uma igreja católica. Então eles eram obrigados em toda a cidade a ter uma igreja, e eles se opuseram, porque eles protestaram contra essa dieta. Eles acabaram sendo chamados de protestantes, porque eles protestaram contra a igreja católica. Então, o que aconteceu então com essa reforma? Aconteceu um resgate à essência do Evangelho, e a gente vai falar da base disso hoje. São os 5 sola. Sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; sola Scriptura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; e soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Então, essa é a base da reforma protestante. A igreja havia se desviado completamente desse princípio, dessa base. A igreja havia abandonado a doutrina da graça, porque a salvação passou a ser meritória. Você tinha que pagar, você tinha que se esforçar, você tinha que cumprir os sacramentos, você tinha que fazer uma série de coisas e talvez conseguir a salvação. A igreja havia se desviado de Cristo. Cristo não era mais o centro da igreja, mas sim a figura do Papa, mas sim a hierarquia eclesiástica, tudo voltava ao homem. Pode voltar um pouquinho? A igreja havia se desviado da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, né? A tradição, ou o que era ensinado às pessoas, era simplesmente o que o clero, que a igreja falava. Então, aquilo que a igreja falava era que o povo cumpria, né? Eles não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era em latim e somente o clero, né, tinha acesso. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Então, tudo que eles recebiam era simplesmente o que eles falavam. Então, a Bíblia não era o centro da fé, era o que a igreja falava. E também a igreja tinha se desviado da fé bíblica, a fé que recebe a graça de Deus, da fé que crê nas promessas de Deus, né? Tudo se tornou uma questão de influência, de dinheiro, tudo se tornou uma questão de obras, tá bom? E também a igreja havia se desviado da glória de Deus. É claro que tudo isso volta para a glória de Deus, né? Mas porque a igreja havia se distanciado tanto da base do Evangelho, Deus não estava recebendo nenhuma glória. Tudo era por barganha, por troca, por cargos, né? Favores, e o homem era o centro de tudo, né? A igreja, mas não Deus, tá bom? Então, o que a reforma propôs foi uma volta, um resgate, aquilo que a igreja tinha se desviado. E para nós isso é tudo. Para nós talvez você ouça isso e você fala, mas qual a novidade, né? Desde que eu conheci Jesus, isso daí é a minha vida, né?
Amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas isso só pôde acontecer por causa desses homens que tiveram a ousadia de se colocar contra um sistema religioso que matou milhares e milhares de cristãos com a Santa Inquisição. Considerados bruxos, considerados hereges, as pessoas eram queimadas vivas pela Igreja Católica. Muitos dos reformadores foram mortos. Martinho Lutero, ele teve a sorte de um príncipe alemão raptá-lo, né? Vocês que assistiram o filme Lutero devem lembrar, né? E guardá-lo no seu castelo, né? Escondido, onde ele traduziu toda a Bíblia para o alemão. E graças a Deus, Deus usou tudo isso, né? E com a imprensa de Gutenberg, ele pôde imprimir a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? E o best-seller, até hoje, é o livro mais vendido em todo o mundo. Graças a Deus e graças à Reforma. Bom, podemos mudar. Então, a Igreja Romana havia se desviado muito da sã doutrina, né? Havia muito misticismo e indulgências. Eu separei algumas coisas em relação ao misticismo. Olha só o que acontecia. A igreja, ela falava muito de relíquias, né, de fé, e as pessoas, elas tinham que comprar, né, coisas do tipo bolinhas da terra com a qual Adão foi feito. Olha só, é o cúmulo, né? Cera do ouvido de Jesus. Não, mas isso não é tudo. Leite da Virgem Maria. Estrume do burro do estábulo de Belém. Fios de cabelo e da barba de Jesus. Até o prepúcio de Jesus, quando ele foi circuncidado, haviam 13 exemplares do prepúcio de Cristo. É uma piada, né? Mas é real. E o povo acreditava, né? O povo, como hoje em dia, né? Você sabe que tem muitas igrejas que vendem de tudo, né? E o povo compra, né? O povo quer ter como um amuleto de sorte, como um amuleto de bênção e paga caro por essas coisas, né? Bom, então a igreja, ela longe da palavra de Deus, ela se tornou uma coisa mística, uma coisa pesada, uma coisa confusa, né? As pessoas, elas não tinham acesso à palavra. E isso fez com que cada vez mais, né, a igreja se deturpasse, a teologia, né, fosse embora, a moralidade caísse, né, e tudo que há de ruim estava acontecendo. Então o que eu vou fazer agora é, a gente vai falar sobre os 5 solas, né, que são a base da reforma, basicamente, e no final a gente vai pensar em algumas aplicações, tá bom? Então eu peço a graça de vocês para acompanhar agora. Vamos lá, pode mudar, por favor. Sim, antes é importante, por que é importante falar da reforma hoje? Porque a igreja evangélica ou protestante, né, que hoje são várias ramificações, mas de uma forma geral, ela tem se desviado da base do evangelho também. Então, como a gente vai ver agora, vocês vão observar que a salvação já não é mais pela graça, né? Que Cristo não é mais o centro das reuniões, dos cultos. A gente vai ver que a glória de Deus não é mais o que se busca, né? E tudo isso a gente vai ver que a gente precisa, a igreja de hoje continua necessitando de uma reforma, né? E a gente sabe que a reforma precisa acontecer diariamente, não só na igreja, mas principalmente na nossa vida, né? Porque nós mesmos nos desviamos muito facilmente. Bom, somente a graça. O que significa essa base? Só a graça. Significa que a salvação só pode acontecer pela graça de Deus, puramente pela graça de Deus. Ela é separada das obras humanas. Não existe nada que eu e você possamos fazer para ganhar a nossa salvação. Não existe. Não há a mínima possibilidade da gente contribuir com a nossa salvação.
100% ela é presente de Deus. 100% Jesus Cristo cumpriu e garantiu essa salvação para nós. Então isso é muito importante. A salvação do homem não depende de seus méritos, mas inteiramente da graça de Deus. E isso é muito importante para nós. Efésios 2, de 8 a 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos, por quê? Falem em voz alta. Pela graça, amém. Vocês estão acordados. Preciso da ajuda de vocês, gente. Somos salvos pela graça, isso acontece por meio da fé. E isto não vem de vocês, isso não vem de nós, a salvação não vem de nós. Ninguém pode se salvar, o homem não pode salvar a si mesmo, o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem de nós, é dom de Deus, é um presente que Deus dá, e não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém pense, olha, eu fiz por merecer. Então não existe mérito na salvação, ela é de graça. Isso é muito importante, né? É um princípio simples, mas é muito importante. A salvação é de graça, não se paga por ela, não se paga por dinheiro, não se paga por trabalho, não se paga por boas obras, por nada. Ela é inteiramente de graça. E isso é muito importante para nós. Somente em Cristo somos aceitos pelo Pai. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Somente em Cristo somos amados pelo Pai. Somente em Cristo somos salvos da ira. E somente por meio de Cristo temos paz com Deus e a paz de Deus. Sem Cristo nada podemos fazer. Então tudo que eu sou, tudo que você é, está em Cristo. Tudo que nós somos, tudo em relação à igreja é por causa de Cristo. Então é por causa de Cristo que nós temos acesso a Deus, é por causa de Cristo que nós fomos salvos, por causa da obra de Cristo na cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, isso é muito importante para nós. Alguns versículos importantes. Pode passar, por favor. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Próximo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso aqui era muito importante, né? Na época da reforma foi muito importante porque haviam vários mediadores entre o homem e Deus, né? A Igreja Católica falava que os santos podem ouvir as suas preces, eles podem atender os seus pedidos, eles ensinavam que você poderia ser devoto deles, que eles poderiam, né, resolver o problema para você. Maria, né, se torna uma corredentora, né, do plano da salvação. Mas é muito importante a gente retornar a essa base, irmãos. Há um só Deus e um só mediador. Só um pode mediar entre o homem e Deus: Cristo Jesus, nenhum outro. Nenhum outro morreu pelos seus pecados. Nenhum outro nunca pecou. Nenhum outro morreu para te salvar. A nossa salvação é só através de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Próximo. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o mistério da piedade. O mesmo Deus, o Senhor, se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. O nosso Deus Salvador se fez homem para nos salvar, para nos amar. Próximo.
João 1, de 1 a 3 e 14. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo estava no princípio, por ele tudo foi criado. E a palavra, o verbo se fez carne, ele veio habitar entre nós para morrer no nosso lugar na cruz. Então, esse é o Senhor, esse é o Salvador. Então, louvado seja Deus, não é? Louvado seja Deus que a nossa fé está baseada, que a nossa salvação é de graça, nós não temos como pagar, e que o único intermediador entre nós e Deus é o próprio Cristo. Ele é a nossa entrada, ele é a porta para o céu. O próximo versículo, Romanos 8,34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, quem pode condenar você? Quem pode te condenar? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque Deus aceitou o sacrifício pago por Jesus na cruz, nós fomos justificados, nós fomos salvos. Nós podemos descansar na fé nele. Louvado seja o Senhor. Agora, somente as Escrituras. Então, por muito tempo, por séculos, né, a tradição da igreja era aquilo que as pessoas ouviam e obedeciam como regra de fé. Mas, com a reforma, nós podemos retornar à Bíblia, né? A Bíblia é a nossa, para o cristão, é a única regra de prática e fé. É a palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus, anunciada ao longo dos séculos por profetas e apóstolos, encontra-se hoje registrada nas Sagradas Escrituras, e essa revelação escrita é clara o suficiente para ensinar ao povo de Deus tudo quanto à salvação e à santificação. Então, tudo que você precisa saber em relação à salvação e à santificação está nesse livro. Já foi revelado, já foi dado por Deus e registrado para que a gente possa ler. Louvado seja Deus por isso. As Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a única regra de fé e prática para os cristãos, pela simples razão de elas e tão somente elas serem inspiradas por Deus. Então, toda a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, é inspiração divina. Homens escreveram movidos pelo Espírito Santo de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você se alimenta da palavra de Deus, se você se nutre espiritualmente, fortalece a sua fé através da palavra de Deus, você faz bem, você tem aproveitado o que muitos deram a vida para que a gente pudesse ter nas mãos. A palavra de Deus é o alimento espiritual do povo de Deus. Próximo. Pelo que 2 Coríntios 4, de 1 a 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A palavra de Deus é a manifestação da verdade. Deus, ele se revela através da sua palavra. Se você quer conhecer a Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? 1 Pedro 2,2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Você tem desejado a palavra de Deus como uma criança deseja o leite? Nós deveríamos, né? Nós deveríamos.
A Bíblia é um instrumento do Espírito Santo, Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo usa a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e toda a palavra que nós aprendemos, que nós lemos, estudamos, meditamos, o Espírito Santo nos traz à memória no momento da necessidade. Mas se nós não estamos na palavra de Deus, se nós não estamos sendo saturados da palavra de Deus, se a palavra de Deus não está habitando ricamente em nós, como a palavra fala, como o Espírito Santo nos lembrará? Como ele pode nos lembrar de alguma coisa que nós não conhecemos? Não é verdade? Romanos 10,17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando nós meditamos na palavra, ouvimos a palavra, nossa fé é fortalecida, a fé vem. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos orar a palavra, e muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas porque nós não conhecemos a palavra de Deus e não sabemos como pedir. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sabermos o que pedir a Deus. Próximo. João 14,26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo nos lembra da palavra de Deus. Ele é o Conselheiro. Próximo. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Amém? Somente a fé. Como eu falei para vocês, foi lendo o livro de Romanos que Martinho Lutero ele teve esse entendimento: o justo viverá pela fé. E ali naquele momento ele cessou toda a luta interna dele, porque ele tentava ser santo, ele tentava ser reto, ele tentava viver uma vida sem pecado, mas ele não conseguia, era impossível. Ele entendeu que tinha alguma coisa errada no ensino que ele estava tendo, ele precisava descobrir a verdade, e foi lendo Romanos que ele entendeu. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando nós falamos somente a fé, é que somente a fé no Senhor Jesus pode fazer com que a alma do homem pecador se una à natureza divina, santa de Deus. É somente através da fé na obra de Cristo naquela cruz. Vejam que não é fé na fé, é fé no Senhor Jesus. É fé na palavra de Deus, a certeza de que ela é verdadeira, a certeza de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, certeza de que quando nós cremos nele, ele nos imputa a justiça dele, ele toma a nossa iniquidade, paga por ela e nos dá a justiça dele. Isso é ser justificado pela fé. Então a doutrina da fé, da justificação pela fé, ela é muito importante. Porque senão nós vamos ficar loucos, né? Buscando uma perfeição impossível, buscando uma vida que nós viveríamos como miseráveis tentando conseguir. O justo viverá pela fé. E veja que não é mais por obras, não é mais pela lei, porque pela lei nós andamos como derrotados, mas por causa da fé no que o Senhor fez. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós então temos força, nós então temos poder, não em nós, nele, por causa dele. Nós podemos nos submeter a ele a cada novo dia e depender do Espírito Santo dele,
para continuar nos guiando. Então veja, meu irmão, é muito importante a doutrina da justificação pela fé. Romanos 5,1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa sabe o que é ser justificado pela fé? Declarado justo, declarado inocente, declarado como se nunca tivesse pecado. Isso é ser justificado pela fé. Veja, porque você crê em Jesus, Deus te declara justo. Deus te declara sem pecado. Uma loucura, né, para nós? Como assim, né? Eu sei da minha vida, mas é isso que a doutrina da fé nos diz. Ser justificado pela fé significa ser declarado justo por Deus. E é aí que toda a guerra interna cessa, irmãos, porque nessa verdade, dentro dessa realidade, você se rende ao amor, ao poder de Cristo, e Ele vive em você. Então, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o grande milagre, né, do poder de Deus atuando no homem pecador. Então, a doutrina da justificação pela fé ela é muito importante para nós, irmãos. Nós nunca podemos nos distanciar 1 centímetro sequer dessa doutrina. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam. Próximo. Romanos 4,5 diz: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Veja que não é por obras, é pela fé. Ser creditado, imagina que você está falido, a tua conta no banco, e você recebe uma quantia inestimável lá. É isso que Jesus fez conosco. Nos deu a justiça dele. Perfeito. E é assim que Deus nos olha. Da mesma forma, o livro de Romanos fala que Abraão foi salvo pela fé, Davi foi salvo pela fé, mesmo no Antigo Testamento, eles aguardavam o pagamento dos pecados em Cristo Jesus. E sempre foi pela fé. É importante para nós, irmãos, lembrarmos que as nossas obras de justiça para Deus são consideradas como trapos de imundícia. Então, assim, eu sei que nós nos sentimos mais merecedores ou mais dignos quando nós, temos uma consciência que não culpada, não culposa. Mas a verdade bíblica é que as nossas obras de justiça não servem para nos justificar diante de Deus. Elas não pesam como merecedores do favor de Deus, seja para salvação ou para qualquer coisa. E o que é viver pela fé, irmãos? Viver pela fé é a cada dia depender, é andar em novidade de vida, é andar dependendo do Espírito Santo de Deus, é crer nas promessas de Deus, é submeter o coração às promessas, à palavra de Deus, é ter a amizade de Jesus a cada dia, é andar com Ele, é conversar com Ele. A fé, a nossa fé é um relacionamento com Deus vivo, é um relacionamento com Jesus Cristo. Isso é a nossa fé. Vê o próximo, por favor. Efésios 2,10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, veja uma coisa muito importante aqui. As boas obras, elas aparecem na nossa vida antes de sermos justificados pela fé ou depois?
Tempo. Nós somos salvos pelas obras? Não, então elas não podem vir antes, né? Mas aqui em Efésios 10 diz que somos criação de Deus em Cristo para fazermos boas obras. Elas vêm depois. As boas obras vêm depois. Então as boas obras para nós não servem para a justificação, para ser salvo. Elas são fruto, consequência de alguém que é salvo. Amém? Ela é uma consequência. Cristo realizou para nós andarmos nessas boas obras. Então, ela agora só mostra, né, uma vida que foi salva, tá? Ela não jamais, as obras podem vir para nós sermos salvos. Isso é muito importante. Veja o próximo, por favor. Podemos afirmar mais uma vez que a fé, conforme a Bíblia nos diz, é o único meio através do qual o homem pode desfrutar da justiça de Cristo. A igreja do presente século deve continuar pregando e ensinando que a justificação é somente pela fé em Cristo. Não existe outro meio pelo qual alguém possa alcançar esse maravilhoso benefício. Tremendo, né? Que bom que é simples, né? E somente a glória, né? A Deus somente a glória. Pode ir para o próximo, por favor. Considerando o fato de não haver em todo o texto bíblico sequer um exemplo, promessa ou preceito relacionado à adoração aos santos, pode-se afirmar que toda e qualquer invocação que não seja dirigida ao Deus Trino é idólatra. Então, buscar em qualquer outro que não seja Deus é idolatria, né? Isso é muito importante. A Deus somente a glória. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, nem com, a Bíblia fala, com estátuas, né, de escultura. Ele não divide a sua glória. O princípio protestante só lhe deu glória objetivou conduzir o cristão a voltar-se única e exclusivamente a Deus, principalmente porque a igreja medieval estava literalmente dividindo-a, colocando não somente os santos, mas também sua liderança no mesmo nível do próprio Deus. Então, o próprio Papa, né, considerado o Alter Christus, é o outro Cristo, ou como se fosse Cristo na Terra, né, uma figura de Cristo na Terra. Isso é aberração, né? E é muito comum, né? É muito comum para nós queremos atribuir ao homem alguma glória, né? Seja porque Deus o usou, seja porque não sei, nós queremos respeitar, reverenciar. É muito fácil, nós queremos atribuir ao homem a glória, mas Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, a volta, né, essa reforma a dar a Deus somente a glória, ela era muito importante e hoje em dia ela é muito importante para nós também. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então veja que as coisas mais triviais da vida, comer, beber ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus para a glória de Deus, não é? Então, é tão tremendo isso, porque você não tem como dissociar a glória de Deus do próprio Deus, né? Porque quando você fala de Deus, você já imagina a sua glória, né? Não tem como imaginar Deus sem a sua glória. Deus, ele é totalmente glorioso, né? Sua majestade, a beleza da sua santidade, né? Tudo é glorioso, tudo é tremendo, tudo é maravilhoso, é temível e terrível, né? Deus, o nosso Deus. Então, quando nós damos a Deus a glória, nós não estamos dando alguma coisa que Ele não tem. Nós estamos reconhecendo que Ele é quem Ele é, o Deus glorioso, o Deus todo-poderoso, o Deus de toda a glória, né? Então, quando nós damos a Deus a glória, nós simplesmente estamos reconhecendo que Ele é Deus. E é por isso que não dá para dividir a glória dele com ninguém. Olha só o que Martinho Lutero ele escreveu em relação à glória de Deus. Eu achei muito interessante. Próximo. Quando uma empregada cozinha,
e faz outros serviços de casa, porque está ali a ordem de Deus, mesmo tão pequeno trabalho deve ser louvado como serviço a Deus, superando em muito a santidade e o ascetismo de todos os monges e freiras. Da mesma forma, os trabalhos seculares são um culto a Deus e uma obediência que muito agrada a Deus. Então, ele teve que resgatar, porque é muito comum separar, né, o sagrado do profano, né? Não, servir a Deus é só para aqueles que estão na igreja, só para pastor, como hoje em dia as pessoas pensam, né? É só para missionário, né? E as pessoas tentam se isentar disso, mas não dá, né? Todos nós, comprados pelo sangue de Cristo, pertencemos a Deus para a glória de Deus, e tudo que a gente faz é para a glória de Deus. O nosso trabalho é a Deus que nós estamos fazendo. A sua pontualidade no seu trabalho, a sua honestidade, o seu respeito, isso está glorificando a Deus, né? O trabalho secular não é menos santo do que o trabalho eclesiástico, não é. É tudo santo, é tudo para a glória de Deus, quando a gente faz para Ele. Amém? Então isso é muito, muito importante. Essa volta à base tem que ser completa. Veja o próximo. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo é para a glória de Deus. Veja se tem um próximo ainda. Tá, agora tem algumas aplicações. Mas antes de ler as aplicações com vocês, eu quero falar que o retorno a essas bases, esses pilares da reforma, a começar pela volta à Escritura como fonte e objetivo, né, como único meio de fé e prática para a nossa vida, a volta a depender da graça de Deus, né, para salvação e para todo tipo no que se refere no nosso relacionamento a Deus. É tudo que se refere ao nosso relacionamento com Deus. É tudo por causa da graça de Deus. A volta à fé é o modo que Deus se relaciona conosco. Não existe outro meio. E a volta a Cristo. Ele é o centro de tudo e tudo volta para Ele. Então, irmãos, só para lembrar que todos esses pontos desses pilares da reforma são exclusivamente para a glória de Deus. Eu quero ver agora algumas aplicações pessoais com você. Em relação à graça, eu quero que você reflita: será que atribuímos a salvação ou a aquisição de bênçãos específicas a algum esforço humano? Acho que agora é o momento da gente parar e aplicar, né? A gente ouviu a base da reforma, a gente entende que é a base da nossa fé, amém? A gente entende que é a base da nossa fé. Então a gente precisa agora fazer um teste, né? Testar o nosso coração. Será que nós atribuímos a salvação, a nossa salvação? Será que você acha que em algum momento a sua salvação dependeu de você? Não sei, talvez você esteja em condenação por alguma coisa que você fez e você se sente longe de Deus. Isso significa que você baseia o teu relacionamento com Deus segundo as tuas obras. Então, será que nós atribuímos a salvação ou a aquisição de bênçãos a algum esforço humano? E o outro teste é: queremos barganhar bênçãos com Deus? Será que nós, no fundo, acreditamos que se nós fizermos algumas coisas, Deus ele vai ser mais gracioso conosco? Será que Deus tem como ser mais amoroso conosco? Será que Deus tem que ser mais gracioso conosco? Ele já mostrou o amor dele quando Jesus Cristo morreu para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. E não tem como Deus nos amar mais. Ele já nos amou por inteiro. Ele não tem como ser mais gracioso, porque graça é favor não merecido. Então, a partir do momento que você pensa que para você ter alguma coisa de Deus, você tem que fazer algo, já não é mais graça. Aí já é troca.
É muito importante a gente testar. Teologia da maldição hereditária. Já ouviram falar nisso? Está passando de familiar para familiar, tem que quebrar, tem que quebrar. Isso daí é um insulto à graça de Deus. Porque quando nós cremos em Cristo, a graça de Deus, ela nos faz novas criaturas. Todo o passado fica para trás, tudo se faz novo. E a doutrina da prosperidade? Será que nós temos que dar 100 para Deus para Ele nos retornar 1000? Isso tudo é insulto à graça de Deus. Porque tudo que tange a salvação e bênçãos de Deus é por causa da graça. Nós não temos como pagar. Agora vamos ver algumas aplicações sobre solos Cristo, somente Cristo. Criamos outras formas de mediação a Deus além de Cristo, como homens ou boas obras? Porque quando nós colocamos uma pessoa ou algum serviço, pode ser até um ministério, entre nós e Deus, Cristo foi deixado de lado. E nós fazemos isso sem pensar. Nós fazemos isso sem querer. Então nós temos que checar o nosso coração. Será que eu estou criando alguma outra forma de mediação para Deus, para eu me relacionar com Deus? O serviço é uma consequência do meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus não pode estar no serviço. Você está entendendo? Pode ser assim, não, eu estou indo servir naquele ministério, então é o meu relacionamento com Cristo. Não. Ou então eu faço de um discipulador, um pastor ou alguém, um mentor, o meu mediador entre Deus. Também não. Um outro teste. O Cristo que seguimos é o bíblico ou é uma caricatura dele? Sabe quando a gente segue um Cristo caricato? Quando não é o bíblico, né? A gente inventa um Cristo segundo as nossas próprias concepções. A gente não lê a Bíblia, a gente não conhece o que a Bíblia diz, a gente não conhece o Cristo da Bíblia. Mas a gente inventa um Cristo na nossa cabeça e a gente acredita nesse Cristo caricato e a gente fala com Ele, se relaciona com Ele e fica frustrado com Ele. E a gente precisa se perguntar, né? O Cristo que eu estou seguindo é o Cristo que se revela para mim na palavra de Deus? Ou é um Cristo segundo os meus próprios conceitos, as minhas emoções? Vamos para a próxima. Aplicações sobre somente a Escritura. Colocamos tradições humanas no mesmo nível da autoridade da palavra de Deus. A gente viu que a igreja estava usando as tradições, né? Até hoje, né? A igreja ela segue tradições, costumes, hábitos, que vai passando de uma geração para outra. Ah, mas está na Bíblia? Mas onde está isso na Bíblia? Por que a gente faz isso? Ah, não sei. É tradição. Sempre foi assim. A gente tem que saber, será que a gente está colocando as tradições humanas no mesmo nível, no mesmo patamar da autoridade da palavra de Deus? Será que tudo que a gente faz como vida e prática de fé é bíblico? Nos alimentamos diariamente da palavra para nos fortalecer espiritualmente? Ou a palavra ela só está pegando pó lá na estante de casa? Ou eu só pego na Bíblia quando eu venho para a igreja, para o culto, e olhe lá. Posso pegar aqui dos visitantes, né? Então a gente tem que parar e pensar, será que eu estou dando o valor devido à palavra de Deus? Essa palavra revelada, que revela o coração do meu Deus, essa carta de amor que fala o que o meu Cristo fez por mim, o quanto Ele me ama, o quanto Ele me quer, o que Ele fez para me ter com Ele para sempre. Aplicações agora, próximo.
Somente a fé. Valorizamos mais as obras do que a fé? Será que eu só penso que a fé está condicionada a alguma obra que eu faço? Será que é essa fé que eu tenho? Confundimos a verdadeira fé com uma vida cristã superficial. Às vezes a gente fala, não, eu creio. Mas isso não significa se deleitar nas promessas de Deus. Isso não significa andar em novidade de vida. Isso não significa submeter o coração à vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Isso é fé, né? Isso é crer que Deus, Ele é bom, que Deus Ele tem o melhor, que Deus Ele está com a gente, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. São testes importantes para nós. E por último, somente a Deus a glória. Dividimos a glória de Deus com homens? Será que nós dividimos a glória de Deus com homens? Será que nós roubamos a glória de Deus às vezes? Deus faz alguma coisa e na hora que eu dou testemunho eu falo, mas é porque também eu orei, né? Mas também, olha o que eu fiz. Nós estamos roubando de Deus a glória, né? Dar glória a Deus significa apenas reconhecer publicamente por alguns minutos que tudo que somos e temos vem dele, ou seja, traduzindo o momento que a gente vem aqui no culto. Então, por alguns momentos, né, por algumas canções, nós damos a Deus a glória. Senhor, tudo é teu, minha vida é tua, faz o que tu quiser de mim. E aí acabou a música, eu não dou mais glória a Deus. Então, será que dar glória a Deus significa reconhecer publicamente por alguns minutos que tudo que somos e temos vem dele, ou significa viver para Ele, buscando constantemente a sua vontade para as nossas vidas no nosso dia a dia? Se nós buscamos dia após dia a companhia dele, a amizade dele, a vontade dele, nós estamos dando a Ele toda a glória. Amém? Espero ter ajudado vocês a refletir um pouquinho sobre essa base da nossa fé. Bom, vamos ficar de pé? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo é tão simples, Senhor. E nós complicamos tanto, Senhor. Ó Deus, nós queremos voltar, sim, Deus. Queremos retornar à essência, Senhor. A essência de que em Ti nós existimos e nos movemos, ó Deus. A verdade de que nós só conhecemos o Senhor por causa da Tua graça, Deus. A Tua graça nos alcançou, Senhor. O Senhor nos libertou, ó Deus, do poder, ó Deus, das garras da religiosidade, Senhor. Ó Deus, éramos tão infelizes, ó Senhor, éramos tão tristes, Senhor, porque por mais que fizéssemos, ó Deus, nunca era o suficiente, Senhor. A nossa religiosidade, Senhor, nos prendia, nos aprisionava, nos maltratava, nos subjugava, Senhor. Zombava de nós, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. Tua graça nos trouxe, ó Deus, uma nova vida, uma vida que é gratuita, que Deus pagou o preço para que nós pudéssemos tê-la, Senhor. Deus, brota em nosso coração um louvor novo, um cântico novo, Senhor. Deus, de resgate, de volta, Deus, a esse vislumbre da Tua graça. Senhor, nós vivemos, Senhor Deus, a maior parte do nosso dia olhando para nós, Senhor, olhando para nós, ó Deus, porque nós fazemos, porque nós queremos, Senhor, ó Deus, mas a Tua graça, Senhor Deus, ela removeu, assim, ela abriu os céus, ela rasgou os céus, Senhor, para que nós pudéssemos contemplar, ó Deus, a Tua face, ó Deus, e nós pudéssemos, ó Deus, ter esse livre acesso, Senhor, à Tua presença 24 horas, Senhor. Deus, não é nem que nós entramos na Tua presença, mas
nós não temos mais como sair da tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado porque só Cristo, nome sem igual, só Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Só Cristo, só em Cristo nós temos tudo o que precisamos, Senhor, para a vida e piedade, Senhor. Todo o poder, ó Deus, sobre o pecado, Senhor, todo caminhar, Deus, em novidade de vida, nós encontramos no Senhor. Nós encontramos no Senhor. Não nos deixa viver mais, ó Deus, segundo as nossas forças, Senhor, segundo, ó Deus, aquilo que nós tentamos conseguir, porque nós falhamos, Senhor, nós falhamos e tornamos a falhar. Mas se nós olharmos para Cristo, o Deus que não nos julgou, que não nos condenou, mas nos salvou, que veio morrer para nos resgatar, Senhor, ocupa o lugar de prioridade no nosso coração, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque nós vivemos a cada dia buscando tantas coisas, Senhor, e deixamos o Senhor de lado. Nós deixamos o Senhor de lado. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por essa graça que nos dá paz, ó Deus, de que o Senhor nunca está com raiva de nós. O Senhor nunca está zangado conosco, porque o Senhor olha para nós, ó Deus, e nos vê justificados, Senhor, como se nunca tivéssemos pecado. Senhor, gera um temor santo no nosso coração, Senhor. Gera um temor santo no nosso coração. Que essa verdade, Deus, a volta a essa base, essa essência, gere em nós, ó Deus, um coração grato, um coração mais devoto, Senhor, um coração mais ousado, Senhor, um coração mais disposto, Senhor. Eu oro, Deus. Obrigado, Senhor, porque só a tua palavra, ó Deus, é suficiente para a nossa prática de fé. Obrigado por revelar nessa carta de amor, Deus, o teu coração, Senhor, para que a gente pudesse ler e reler e ficar cada vez mais apaixonado por ti, Senhor. Nos perdoa por desprezar tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, nessa celebração de 500 anos de reforma, Deus, que o Senhor reforme o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer a tua palavra como sustento, ó Deus, diário da nossa vida, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ficar um só dia sem meditar na tua palavra. Não nos deixa ficar um só dia, Senhor, sem refletir, ó Deus, no que o Senhor pensa sobre nós, Senhor. Oh Deus, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Nós somos tão gratos, Senhor, tão gratos, tão gratos. Tudo isso parece tão simples, Senhor, mas a verdade é que nós esquecemos tão facilmente, Senhor. Oh Deus, continua, Deus, trabalhar no nosso coração. Eu te louvo, Deus, e te agradeço porque somente a fé. Oh Deus, obrigado porque o Senhor não pede nada mais. O Senhor não nos pede nada mais, Senhor, a não ser crer. Crer no Senhor. Crer no Senhor Jesus. Oh Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Senhor, tudo que nós precisamos é crer, crer de verdade, colocar o nosso coração no que diz a tua palavra, depositar, ó Deus, e fincar o nosso coração na tua palavra. É isso que nós queremos viver como crer, ó Deus. Não queremos falar que cremos, Senhor, e nem buscamos, Senhor. Nós queremos confiar de todo o coração, Deus, de toda a alma, de todo entendimento, Senhor, no que diz a tua palavra para nós. Traz de volta, Senhor Deus, aquele temor, aquela vontade, Deus, de ler a tua palavra e querer obedecer, Senhor. Oh, Senhor, perdoa-nos porque a gente filtra, hoje a gente seleciona, Senhor, o que nos interessa da tua palavra e o resto nós jogamos fora, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a tua palavra, Deus, ocupe o lugar, Deus, central no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa que a gente viva, Senhor Deus, por nada mais a não ser pela tua palavra, Senhor. E eu oro, Deus, eu te agradeço
que toda a glória é somente tua. Oh Deus, quem somos nós, oh Deus? Como poderíamos nós, oh Deus, roubar a glória do Deus tão onipotente, Deus, tão maravilhoso, tão majestoso, Senhor. Oh Deus, não há outro igual ao Senhor. A tua glória é pesada, Senhor. Quando o Senhor se manifesta, Senhor, ninguém pode conter, oh Deus. E eu oro, Deus, manifesta-te mais uma vez, Senhor Deus, nesse lugar. Eu sei que tu estás aqui, a tua palavra nos diz isso, Senhor. Eu sei que o Senhor está ministrando aos nossos corações, Senhor. A tua palavra nos diz isso, Senhor. Deus, mas eu oro, Deus. Eu oro que o Senhor nos ajude a voltar, ó Deus, a voltar à essência da nossa adoração, Senhor. Ó Deus, não só quando a gente está aqui, papai, mas a cada dia, Senhor. Queremos que cada dia, Senhor, seja assim a minha grande oportunidade para viver para a glória de Deus. A minha grande oportunidade de manifestar a minha gratidão a esse Deus tão glorioso, tão majestoso, tão amoroso, Senhor, tão cheio de compaixão. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu espero, Deus, que todos sejam gratos pela reforma, Senhor. Eu espero que os nossos corações essa noite, Deus, estejam postos diante do Senhor, como os daqueles reformadores, Senhor, que muitos foram para a fogueira da Inquisição, que muitos morreram vivos, queimados vivos, Senhor, mas não voltaram atrás, Senhor. Morreram felizes porque veriam o Salvador. Ajuda-nos a impactar os nossos dias, Senhor. Ajuda-nos a viver a nossa fé de forma a impactar a nossa geração, Senhor. Essa é a nossa oportunidade, Pai. Esse é o tempo que o Senhor nos deu, Senhor. É a nossa vez, é a nossa chance, Senhor. É o nosso momento, Senhor. Resgata esse chamado em cada coração essa noite, Deus. Lembra o teu povo, Deus, que tu continuas sendo Deus, Senhor. Que tu continuas no trono, Deus, reinando. E que nós continuamos atraídos, Senhor Deus, por essa graça maravilhosa, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.